Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem e pros vestibulares no geral. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas dicas para vocês conseguirem maximizar o seu desempenho na prova de Ciências da Natureza do Enem que vai acontecer aí nesse domingo agora. Bom, no Enem 2020 eu consegui 42 acertos em Ciência da Natureza, foi uma nota ótima e agora eu vou passar para vocês a minha experiência com eu fazendo muitos simulados ao longo do ano e tal, o que eu posso dizer como dica para vocês conseguirem realmente acertar mais questões na prova de natureza do Enem. Beleza, galera? Então, primeiro de tudo, a prova de natureza ela aborda muito o cotidiano. Então, você tem que ter um olhar atento ao mundo à sua volta. Então, entender os fenômenos que ocorrem à sua volta, entender como é que funciona um detergente, entender como é que funciona um refrigerador, entender como é que funciona a panela de pressão da sua casa e tal, por que você vai para um carro e tal e consegue se proteger de raio lá dentro. Então, o Enem, ele aborda, a partir do espectro da física, da química e da biologia, os fenômenos que acontecem na nossa natureza. Então, como é que a gente pode fazer para poder acertar mais questões nesse quesito? Você tem que relacionar muito bem o contexto da questão com a alternativa. Então, tem muitas alternativas que são parecidas e tal, que falam coisas que realmente fazem sentido, realmente estão certas, só que elas não respondem o comando que o enunciado pede. Então, o enunciado, geralmente, ele pede alguma coisa relacionada à matéria estudada. Eu lembro que no ano passado, questão do refrigerador, que trabalhava conceitos da termodinâmica, que termodinâmica estuda as máquinas térmicas e o refrigerador é uma máquina térmica, que funciona de forma invertida ao padrão. E aí, ele falava sobre por que o consumo de energia era menor, algo do tipo e tal, por que o consumo de energia era maior, e aí você tinha que marcar que era porque realizava mais trabalho. E quando realiza mais trabalho, que é um conceito muito explorado na termodinâmica, você consegue realmente ter um gasto energético maior, porque para realizar mais trabalho, você precisa de mais energia. Logo, você tem um gasto da energia elétrica maior. Então, por isso que você tem que ter muita atenção ao comando do enunciado. Nessa questão, eu lembro que as alternativas tinham muita coisa a ver, sabe? Muita coisa certa e tal. Eu vou tentar colocar a questão aí para vocês darem uma olhada, mas aí elas não realmente respondiam o comando da questão. Então, a prova de natureza ela é capciosa, ela coloca justamente esse tipo de coisa para você cair e errar, porque tem coisas que eles colocam nas alternativas que estão certas, só que não respondem o comando do enunciado da questão, ou muitas vezes tem outra que está mais certa do que aquela, que ela está mais errada. É uma coisa escrota, mas realmente acontece na prova e não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é só estudar para conseguir acertar essas questões, beleza? Então, tenha muita atenção a isso. Outra dica que eu dou, tá com dificuldade para resolver uma questão? Pula e deixa ela pro final, pelo amor de Deus, não fica quebrando a cabeça, não fica assim de orgulho, assim, eu sei essa matéria, eu vou ficar aqui 1 hora fazendo. Não, pula, não sabe como fazer? Pula na hora, já não sabe? Pula na hora e tal, deixa pro final. Se você tá tentando e não tá conseguindo, deixa pro final. Você vai perder muito tempo se ficar quebrando a cabeça nessas questões, beleza? O segundo dia do Enem é uma prova muito corrida, ainda tem matemática para fazer. Então, você tem que pular essas questões e quando você pula, seu subconsciente tá trabalhando em cima daquela questão, beleza? Então, tenha atenção a isso, porque isso realmente pode fazer com que você consiga acertar mais questões na prova, beleza? Então, além disso, eu considero de muita importância você ter o conhecimento acerca da análise dimensional, que é uma lógica baseada no sistema de unidades. Já fiz vídeo aqui no canal sobre análise dimensional, entra aí no canal e depois vê. E que é uma lógica baseada no sistema de unidades que você usa para resolver questões. E muitas vezes você não está conseguindo resolver uma questão e tal, não está lembrando a resolução dela, que a partir da análise dimensional, brincando com as unidades de medida do enunciado e da resposta, você consegue chegar à resposta da questão de forma muitas vezes mais rápida do que da forma tradicional. Então, utilize da análise dimensional, porque ela pode te ajudar muito a acertar mais questões no dia da prova, beleza? Outra coisa que eu recomendo para vocês é que vocês revezem por vezes entre matemática e natureza, porque às vezes você está muito cansado e tal de ler aqueles textos de natureza, aí você vai para matemática, exercita outra parte do seu cérebro, depois volta para a natureza e exercita outra parte. Então vai fazendo assim. Se você é muito ruim em conta, sabe o que você pode fazer? Faz as questões conceituais primeiro, sabe? As questões conceituais geralmente são mais fáceis também, então faz as
as questões conceituais que não envolvem conta primeiro e deixa todas com conta pro final, porque aí você já vai realmente com a parte do seu cérebro que trabalha realmente com conta, não é o raciocínio ali interpretativo, que é o que você usa em parte das questões de conceito. Então, realmente pode ser uma boa se você tem muita dificuldade de natureza, se você tá com problemas de cálculo, esse tipo de coisa, é uma estratégia que pode ajudar bastante você, beleza? Então, outro ponto que eu destaco, eu acho que eu já falei, mas eu vou destacar mais. Tenha muita atenção às alternativas. A prova de natureza ela é capciosa, tem muita pegadinha. Então tenha muita atenção às alternativas para você não correr o risco de cair nessas pegadinhas, beleza? Então tenha muita atenção a isso para você não errar essas questões, ok? Então, no mais é isso, não tem muito o que falar. O que era para ser feito já foi feito, então vai estudando os conteúdos mais incidentes, faz simulado, faz bastante simulado essa semana e tal. Então, galera, foco aí nessa semana, vai estudando, faz simulado, faz prova antiga, se você não fez todas, faz as que faltam, as que der para fazer também, porque tem pouco tempo, mas vai fazendo as provas, revisa os assuntos que são mais incidentes, os assuntos que você tem mais dificuldade. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo os assuntos mais incidentes de física, química e biologia no Enem, então dá uma olhada lá, tem um checklist para vocês poderem baixar e tudo mais e poder orientar a revisão aí de vocês nessa reta final. É muito importante revisar, é muito conteúdo que tem em natureza, então você tem que realmente estar bem preparado para isso. Faça provas, faça exercícios, faça revisão teórica, que com certeza vocês vão conseguir ali o seu objetivo, a aprovação, beleza? Então, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês conseguirem realmente aumentar bastante o seu desempenho na prova de natureza do Enem. Se vocês gostaram, já deixa seu like, comenta aí embaixo como é que tá a sua preparação, quantos acertos você tá feito nos simulados, coisa do tipo. Se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima. Tem muita coisa boa para sair nessa reta final. Inclusive, eu vou fazer o Enem no domingo e depois vou comentar sobre a prova e tudo mais com vocês, falar os meus acertos, coisa do tipo. Então, valeu, galera, até a próxima, tamo junto!